Queridos, uma boa noite a todos. Falando aqui minha casa na Nova Zelândia para mais uma noite da nossa jornada através da Escola Bíblica, a nossa jornada incomparável, 180 dias com o nosso Mestre. Não é maravilhoso a gente passar 180 dias com o nosso Mestre? E hoje nós vamos estar falando sobre algo muito interessante. Nós vamos estar falando sobre o vinho da graça e os chicotes da verdade. Nós vamos estar falando da arquitetura, da liderança, da vida cristã, navegando um paradoxo que, na verdade, é dos maiores paradoxos, não só na vida de Jesus, mas também na nossa vida cristã hoje. É o paradoxo entre a graça, onde nós mostramos a graça de Deus, nós amamos as pessoas, nós somos carinhosos, nós somos bondosos, nós damos, nós abraçamos e nós amamos, independente do que a pessoa esteja fazendo, né? Deus nos chamou para que nós amássemos, mas também nos chamou para caminhar na verdade. Não somente, como que fala? Não somente na graça, mas na verdade também. Somos chamados a andar em graça e em verdade. Em graça e em verdade todos os dias. Deus nos chama a essa realidade. E a verdade nos chama a sermos transformados. Ele nos chama a sermos transformados e também a viver e caminhar em direção à santidade. Hoje a gente vai falar de João, capítulo 2, onde nós vamos ver Jesus performando o seu primeiro milagre. E nesse primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho e toda a festa se alegra, os noivos se alegram, e Jesus, ele abençoa de uma maneira abundante, porque a graça de Deus é abundante. Mas logo depois, na mesma semana, ele caminha em direção a Jerusalém, no templo. Chegando no templo, ele vê as pessoas vendendo coisas e ele faz um chicote, ele tira tudo do templo, tira todo mundo do templo, e ali ele faz inimigos, né? Ali ele faz inimigos muito grandes já, no início do seu ministério. Então, é isso, a graça e a verdade. E aí nós vamos falar sobre a graça e a verdade, e nós vamos falar sobre uma meditação do nosso coração, onde nós precisamos nos fazer algumas perguntas. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que a Toyota usa. A Toyota usa essa ferramenta. A Toyota usa essa ferramenta para ajudar na performance, né? A Toyota ela está ali, né? Deixa eu só adicionar mais uma pessoa aqui. E ela faz com que essa ferramenta dela, como que fala? Eu estou gaguejando aqui, gente, desculpa, porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. Bebê. Agora foi. Agora voltamos. A Toyota, ela usa isso para performance, para que as pessoas cresçam dentro dessa performance, para que não haja apenas algo superficial. E hoje nós vamos olhar para o nosso coração. Antes da gente começar, ou começando, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia, em João capítulo 2, que diz assim, eu vou ler aqui. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: ele não tem mais vinho.
Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Cada pote entre 80 e 120 litros. Presta atenção aí. Jesus disse aos servos: encham os potes com águas, e eles encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os servos que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois e ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito... desculpa, me perdi aqui. Seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus lhes dissera. Amém. Vamos começar orando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. E, Pai, eu te peço que isso seja uma revolução na nossa vida, uma revolução no nosso coração, Senhor, através dessa palavra. Que saiamos aqui edificados, que saiamos daqui cheios do Teu Espírito. Senhor, que possamos, Senhor, olhar para dentro do nosso coração e crescer na Tua verdade, Papai. Isso te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Queridos, terceira semana da nossa escola bíblica e a gente vai hoje analisar um paradoxo. Define a verdadeira vida cristã. O paradoxo ocorre quando 2 coisas se parecem opostas, na verdade. Mas, na verdade, elas precisam uma da outra para se completarem. A maioria de nós foi condicionada a escolher um lado de Jesus. Nós amamos o Jesus da graça de Caná. Não é verdade? Aquele que salva os noivos, que provê em abundância e livra a família da vergonha. E esse Jesus que queremos seguir quando falamos do amor e da bondade. É muito fácil transformarmos esse lado de Jesus no Jesus que me aceita como sou, sem me pedir para mudar e para sair dos meus pecados. É o Jesus da graça que aceita tudo, mas é o Jesus da graça sem a verdade. E, obviamente, não é um Jesus bíblico. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Glória a Deus. Vamos admiti-los aqui. Estou tentando... então, vamos lá. É o Jesus da graça sem a verdade. É um Jesus que não é bíblico.
Mas aí depois, na outra mão, do outro lado do paradoxo, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera, não, levantar um pouquinho. Nós encontramos o Jesus da verdade, não que estejam divididos. Aquele que vemos no templo com um chicote na mão, derrubando mesas e exigindo santidade. Desse Jesus, nós transformamos no Jesus legalista, severo, santo, que julgará e condenará a todos. Como crentes, como discípulos, eu tenho falado com vocês, nós somos discípulos, tendemos naturalmente a nos inclinar para um lado, mas eis a questão: se nos apoiarmos demais na graça, caímos na complacência. Ignoramos conflitos, toleramos comportamentos tóxicos e sacrificamos o lugar que a gente trabalha, que a gente vive, a nossa saúde familiar, para manter uma falsa paz. Mas se nos apoiarmos demais, vamos dizer assim, na verdade, caímos no legalismo, tornamo-nos juízes sem coração, focando na letra da lei, enquanto marginalizamos as pessoas. Olha aí, eu acho que você sabe exatamente do que eu estou falando, tanto de um lado como de outro, não é verdade? O problema não é que a graça e a verdade existam em oposição. O problema é que a gente separa elas artificialmente. Além disso, a verdadeira linha divisória reside entre a graça, que reside entre a graça e o legalismo. Desculpa, a verdadeira linha reside entre a graça e o legalismo, não a graça e a verdade. Uma vez que as escrituras elas colocam a graça e a verdade juntas em Jesus, né? A graça e a verdade se expressam por meio de Cristo, que as personifica claramente, né? Junto, simultaneamente. Quando as tratamos como forças concorrentes que exigem equilíbrio, partimos de uma premissa falsa. Graça e verdade funcionam como parceiras inseparáveis. E se as separarmos, a gente prejudica todas as duas. Falando sobre a complacência, existe um problema real histórico. Teve um pregador muito famoso, metodista, A.W. Tozer. Ele identificou esse problema como antinomianismo, a crença que somente a fé importa enquanto a conduta se torna irrelevante. E é como se fosse uma distorção do ensinamento da graça, né, da doutrina da graça, que é levada a extremos ilógicos e acaba deformando a questão da justificação pela fé. Né? É uma graça mal compreendida. Mas aí nós também temos o legalismo, né? Que surge quando essa verdade se dissocia da compaixão. Deus, ao mesmo tempo que se recusa a tolerar o pecado, ele age em nosso favor por meio da misericórdia da aliança, com a sua compaixão triunfando, em última instância, sobre o julgamento. É a misericórdia dele que é a causa de não sermos consumidos, não é verdade? E depender dessa misericórdia, dessa compaixão, não é fraqueza em relação ao pecado, é a verdade operando dentro da estrutura da graça, né? Mas o caminho a seguir, ele envolve reconhecer que a graça e a verdade, elas vêm juntas, e sem elas não podemos viver a vida cristã de uma maneira correta. Ao se deparar com comportamentos tóxicos, abordá-los, né? Ir até a pessoa, reflete a busca pela verdade, que é fundamentada na graça. Ao estender misericórdia àqueles que sofrem, àqueles que estão perdidos, né? Você não está abandonando os princípios, você está personificando a maior expressão de Cristo, que é a misericórdia, que é o amor, né? Na verdade. O erro é quando tem isso ou aquilo. Imagina isso, imagina
coloca na sua mente, um vaso lascado, quebrado, rasgado, né, arrebentado no chão. O artista aparece e pega esse vaso quebrado, exatamente como ele está. Mas porque o artista ama tanto aquela arte, ele não deixa aquela arte quebrada. Ele pega o vaso e ele coloca partes douradas nela, né? Ele faz com que o vaso se junte de novo. Isso mostra uma beleza. Jesus ele nos aceita como nós somos, mas a sua graça nos chama a sermos transformados em algo ainda mais belo. Devemos abraçar a verdade que a mudança faz na nossa vida, através do amor de Jesus. Jesus era cheio de graça e verdade. João 1,14 fala isso, né? E a graça e a verdade vinham por meio dele. João 1,17. Paulo nos chama a falar a verdade em amor, em Efésios 4,15. Isso não é um conflito. É como deveria funcionar, né? A verdade hoje, como era nos tempos bíblicos, é que às vezes o homem odeia demais os seus pecados, e esse homem que odeia demais os seus pecados, ele se esforça muito para não viver em pecado. Mas esse homem, muitas das vezes, acaba caindo no legalismo, porque muitas das vezes ele não depende da graça de Deus. E aí tem gente do outro lado também, que não entende, não tem o entendimento da graça e da verdade caminhando juntas e dependem totalmente da graça, mas vivem uma vida pecadora. Também não são transformados. Os dois estão errados e nós precisamos de um balanço, né? Hoje, enquanto eu estava na fila esperando para pegar o uniforme da minha filha, tinha uma família, né? Uma mãe, uma filha e um rapaz que estava vestido, rapaz novo, devia ser um adolescente, 16, 17 anos, vestido de mulher, transvestido mesmo, né? E atrás de mim. E naquele mesmo momento eu me lembrei dessa palavra e eu comecei a procurar dentro do meu coração. O que há no meu coração, Senhor? Ódio ou amor? Como eu me sinto com relação a isso? Obviamente, virar para trás e começar a pregar seria um insulto ainda maior àquelas pessoas, talvez os afastaria mais da verdade. Mas eu olhei para dentro do meu coração naquele momento. E essa é uma das coisas que nós vivemos hoje. Como lidar com situações entre a graça e a verdade? E num sentido, sim, devemos segurar a verdade na mão, mas devemos segurar com compaixão, sabendo que é o Espírito Santo que transforma os nossos corações. Por isso a nossa oração tem que ser: Senhor, alcança os mais perdidos de todos. Alcança todos, Senhor, né? Não é verdade? O nosso coração precisa ser cheio do amor de Deus. Nós precisamos, sim, desafiar o nosso próprio coração para crescer nessa graça, né? E aqui nós vamos entrar um pouquinho como que fala? No casamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento, né? Aqui nós estamos falando sobre a graça e a verdade, se você puder ver na tela, né? Só a graça leva à complacência, ignora os conflitos, tolera o tóxico em nome da paz e sacrifica a saúde de todos. Só a verdade ela te leva ao legalismo, né? O problema não é que elas sejam opostas, é que nós separamos elas, né? E no sentido, nós precisamos, aqui está escrito a liderança, mas como discípulos do Senhor, todos nós precisamos encontrar um balanço entre a graça e a verdade para caminhar. E seguindo, nós vamos para Caná e o fim da performance. Eu quero falar sobre isso, né? Eu quero falar sobre o fim da performance.
E nós vamos, no primeiro século, ficar sem vinho não era apenas um fracasso na festa, tá, gente? Era uma catástrofe de honra. Nessa cultura, a honra era um bem que se podia ganhar ou perder. E se o vinho acabasse, por exemplo, num casamento, o noivo demonstrava completa incapacidade de sustentar a noiva e a família seria envergonhada por anos. Olha só que coisa, né? Às vezes a gente não sabe dessas coisas. Havia uma vergonha muito grande ali. Mas quando a gente compreende a importância desse momento e o que o casamento significava naquela época, né, não significa tanto hoje para a nossa cultura, a gente começa a entender um pouquinho mais. O casamento era o ápice do trabalho de uma vida inteira de uma família e o início do seu legado, né? O momento mais importante da vida, né? Na vida dos filhos, por exemplo, você pai vendo seus filhos se casarem, era uma celebração esperada por toda a vida. Muitas das vezes as pessoas eram dadas, as crianças eram dadas em casamentos ainda muito novas, né? Não discutindo essa prática, mas era algo esperado por toda a vida. Às vezes duravam mais de uma semana e o vinho era a principal bebida durante o período de festejo, né? O vinho era o símbolo da alegria. Quando as famílias convidavam pessoas para um banquete, né, elas firmavam um contrato social prometendo que eles iriam prover para as necessidades daquelas famílias ali durante aquele período de tempo. A falta de vinho, né, ia resultar até em medidas legais por parte dos convidados. Olha só que coisa complicada. E a crise aconteceu ali rapidamente, né? Não era uma quebra de etiqueta, mas era uma catástrofe social, psicológica e uma cultura onde cada ação trazia honra ou vergonha para toda a família. Se acontecesse algo desse tipo, vergonha ficaria. E isso que torna a resposta de Jesus tão bonita, né? A sensibilidade cultural que ele teve ali naquele momento, mas também o significado teológico. Ele realizou a sua primeira demonstração de glória ali em uma casa humilde, né? De uma aldeia humilde, para poupar uma família que ele amava de uma vergonha que seria constrangedora demais. No entanto, dentro dessa realidade toda, apenas a mãe de Jesus e os servos sabiam o que tinha acontecido, ou o que iria acontecer, né? E o segredo essencial, né, o que aconteceu ali para evitar essa vergonha, né? E Maria chega até Jesus e fala: olha, eles não têm vinho. E aqui é revelado algo que nós, caminhando com Jesus, nós precisamos aprender, né? Admitir a escassez. É admitir a escassez. Né? É admitir, quando a gente admite que a gente não tem em nós mesmos a capacidade de nós mesmos termos essa performance ou saber lidar com todas as coisas. Esse é um princípio profundo. Reconhecer que em nós mesmos os nossos recursos se esgotam. Isso não é um fracasso, é a porta de entrada para a admissão divina. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim diz o alto santo: no alto e santo lugar eu habito, mas também com os humildes e quebrantados de coração. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Salmo 51, 17, Deus não resiste, não ignora. Então, olhe para mim, eu sou pastor há muito tempo, eu perdi as datas, mas já tem bastante tempo, eu te prometo isso, eu posso falar com certeza. E sou cristão, amo Jesus, eu não sou pastor porque eu estudei, eu sou pastor porque Jesus me separou para esse ministério, entendeu? Mas não há pastor
e ovelhas. O pastor é Jesus, nós todos somos ovelhas, nós todos dependemos dele e nós todos precisamos nos colocar numa posição de resposta a Deus para alcançar os outros, para cuidar dos outros, para aprender de Deus, para desenvolver aquilo que ele nos deu. Mas enquanto fazemos isso, enquanto somos discípulos, enquanto somos sal, luz, sal da terra, luz do mundo, enquanto cumprimos a nossa missão em Jesus, aonde ele nos chamou a todos a cumprir, algo acontece. Muitas das vezes nós vivemos num mundo de performance. E aqui, Maria, como uma pessoa, ela falou para Jesus, olha, acabou. Vai ter uma vergonha terrível nesse lugar, né? E é uma coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos confrontar a realidade de que nós também não podemos controlar todas as circunstâncias. Se você quer seguir Jesus, e se você está seguindo a Jesus, eu vou te dizer uma coisa que vai assustar, por experiência e por conhecimento da palavra. Eu vou te dizer algo que você vai ficar assustado. Quando você começa a caminhar no Senhor, ele começa a te levar para um lugar onde as suas próprias fontes, onde a sua própria performance, onde a sua própria capacidade vai chegar ao limite. Sabe por quê? E ali o seu coração será provado, né? Ali o seu coração será provado. Falamos sobre isso na semana passada. Você vai precisar depender de Deus. Por exemplo, as Escrituras, a Bíblia, ela fala dessa dinâmica. Moisés era um homem humilde, mais humilde do que qualquer outro na face da terra, humilde ou manso, né? Ele reconheceu a provisão e o cuidado de Deus na sua vida, né? E ali, nessa mansidão, ele pôde liderar, ele pôde cumprir a sua missão, mas não na sua autossuficiência. E a gente tem pessoas como Gideão, Davi, Jonas, Elias, Isaías, Pedro, todos eles lutaram contra si mesmo, contra muitos problemas pessoais, sabe? Eles se sentiram incapazes, eles culparam os outros, eles duvidaram, eles experimentaram culpa, eles até desistiram. Moisés pediu para Deus levar ele, Elias pediu para Deus levar ele, porque ele já não conseguia mais. Mas o que distinguiu o caminhar deles com Deus foi a confiança e a fé de que Deus agiria por meio deles, segundo a sua graça e a sua misericórdia. E nesse momento, Maria, a mãe de Jesus, sim, a mãe terrena de Jesus, mas sem poder nenhum, reconhece que o Filho é o Filho de Deus, que ali ele é o único que pode fazer qualquer coisa, ele é o único que pode resolver aquela situação. Jesus mesmo falou que ele era humilde e manso de coração, não é verdade? A principal coisa aqui, quando a gente vai para Deus, quando a nossa capacidade de prover para nós mesmos acaba, é a humildade. E a humildade não é fraqueza. É na fraqueza que Deus, na nossa fraqueza que Deus, ele age. O poder de Deus age na nossa fraqueza. Quando nós admitimos que nós não somos perfeitos, mas mesmo assim a gente se posiciona, Deus flui com o poder dele. Uma outra coisa que, assim, eu posso te dizer 100%, muitas das vezes, a maioria das vezes, sabe quando você não tem um dia bom e às vezes acontece que cai num dia de você pregar e você se sente vazio, você sente que aquela palavra não vai fluir, e aí Deus começa a te usar e a presença de Deus começa a fluir, e aí, sabe, por muitos anos eu tentei fazer com que essa presença acontecesse, fazer com que, enquanto eu estava ministrando, enquanto eu estava fazendo a obra, enquanto eu estava fazendo as coisas, que as coisas acontecessem. Eu queria muito que isso acontecesse. Isso refletia na minha performance pessoal, diretamente.
Até que um dia eu quebrei. Chegou um dia que eu quebrei, gente. Quebrei. E, em parte, essa quebra no meu coração... Desculpa, só um momento. Essa quebra no meu coração foi até também com a relação do Judá no hospital, tendo um câncer, né? E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu não preciso de homens poderosos, eu não preciso de homens sábios, eu preciso daqueles que estão disponíveis, daqueles que entendem que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós chegamos em fraqueza diante de Deus, mas sem desistir daquilo que Ele nos chamou a viver, Ele opera milagres, Ele transforma crises em oportunidades, Ele faz com que o poder dele flua, né? E continuando nessa passagem, a, a gente vê a independência ou a distância que Jesus se coloca em relação à mãe dele, no sentido de que ela percebeu que havia uma falta de vinho, que era uma situação difícil, que exigia uma intervenção imediata, e ali Jesus se orientou para a sua missão principal, mas ele deixou claro, por meio da sua resposta, que seguia instruções do Pai, né? Isso estabelece um princípio crucial. As ações de Jesus fluem da autoridade divina, não da necessidade ou expectativa humana. Quando Jesus se dirigiu a Maria como mulher, ele não estava sendo frio, ele estava estabelecendo um limite claro para mostrar que a sua missão divina tinha prioridade sobre os laços familiares. Olha só, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Deixa eu voltar um aqui, porque ainda não chegamos. Ele estava se distanciando um pouco. Mesmo tendo a autoridade, né, de uma mãe, a Maria ali demonstrou algo poderoso. Isso é uma outra aula de liderança, é uma outra aula de discipulado, é uma outra aula de caráter cristão que ela demonstrou. Eu tenho uma mãe, que é uma pessoa difícil, e teve uma vez, eu estava no Brasil, e eu pedi algo a ela, algo um pouco difícil de pedir, mas eu pedi para ela fazer algo e ela se ofendeu grandemente, grandemente. Eu expliquei para ela o porquê e tudo mais, e ela se ofendeu. Eu não queria ofendê-la. Isso acabou gerando uma briga muito grande depois. Mas aqui Jesus vira para Maria e fala: mulher, minha hora ainda não chegou. Né? E Maria, ela dá uma aula de humildade. Você já foi ofendido? Quantos de nós já foram ofendidos aqui? Ah, manda um coraçãozinho aí para mim ver. Você já foi ofendido? Quem já foi ofendido, manda um coração, manda um dedo para cima aí. Tem o dedinho aqui em algum lugar para mandar? Iris já foi, o Marcos já foi. Quem mais foi? Quase todo mundo foi, né? Rogério, você já foi, cara? Olha só. Pensei que você nunca tinha sido. Quem já foi ofendido? E o que você fez na ofensa? Você virou as costas e saiu xingando, né? Saiu correndo, saiu andando, foi com raiva, começou a falar mal da pessoa, não é verdade? Começou a fazer fofoca da pessoa. Sabe o que aquela pessoa falou? Aquela pessoa ali é arrogante demais, cara. Arrogante demais. Às vezes a pessoa nem sabe que fez o que fez, tá? Não pensou, talvez nem viu o que tinha feito, não fez por intenção. Mas quem apanha nunca esquece, não é verdade? E aí a pessoa carrega aquilo ali para o resto da vida. Eu conheço pessoas, até hoje, no dia de hoje. Eu tive um pastor, muitos anos atrás, que ele tinha um problema de relacionamento e ele ofendeu muita gente. E esse pastor... ai,
ele era uma pessoa difícil. E uma das pessoas saiu da igreja, deixou de seguir Jesus e até hoje fala mal do pastor. Essa pessoa está presa nessa ofensa para o resto da vida. Maria, ela não se ofendeu. Sabe o que ela fez? Ela se colocou numa posição de serva. E aqui, gente, só para dar uma falada, né? Eu não estou dizendo que você precisa, que você tem que viver sendo humilhado por alguém, não, tá? Se você se ofendeu, se houve uma ofensa, vá até a pessoa, fale com a pessoa, com a graça de Deus. E se a pessoa continuar, talvez traga outra pessoa para conversar, né? A intenção é ganhar a pessoa, não é se perder na ofensa. Mas aqui, Maria, dentro de uma ofensa, se Deus está te chamando a uma liderança, se Deus está te chamando a um discipulado, se Deus está te chamando a servir, Ele está, porque Ele nos chama a todos. Vou te falar uma coisa, você vai ser ofendido. Repete aí onde você está, você não precisa falar no microfone, mas repete aí, eu serei ofendido. Eu vou ter ofensa, e eu vou ter que vencer essa ofensa com humildade. Ao invés de ela se impor, falar, eu sou sua mãe, como é que é? Bem possível, né? Mas não para ela. Em vez disso, ela recuou e disse aos servos, façam tudo o que ele disser, transferindo na prática sua influência para uma autoridade, para a autoridade de Jesus. Esse momento ele fala, né, ao reconhecer os limites do seu próprio poder, se submeter ao tempo de Deus, Maria se tornou uma serva essencial que ajudou a preparar o terreno para o primeiro milagre de Jesus. Olha aí, olha aí. Ela mencionou, e aí Jesus também menciona a sua hora, né? Como a gente está destrinchando, deixa eu falar o porquê que ele falou isso aí. Ao longo do Evangelho de João, essa palavra, minha hora não chegou, se refere ao momento da cruz, da sua glorificação final, né? Que é aquele momento único, que abrange a crucificação, a ressurreição e a ascensão. E aquele arco completo da sua glorificação, né? E Jesus agiu de acordo com um cronograma divino estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, que significa que as suas ações não foram determinadas por necessidades ou por prazos humanos, mas, né, por mais urgentes que fossem. Havia algo que Jesus estava proclamando através de cada milagre, através de cada sinal. Na verdade, João não chama de milagres, ele chama de sinais. E aparece, né, através do Evangelho de João, você vai ver essa frase várias vezes. Várias vezes. Até em Lucas também, Jesus diz a seus discípulos que quando o prenderam no jardim, ele fala, esta é a vossa hora e o poder das trevas, né? Lucas 22, 53, indicando que até mesmo as ações dos inimigos estavam operando dentro do cronograma de Deus. Jesus, quando ele fala, não é a minha hora, ele não está recusando o momento porque é inoportuno, ele está esclarecendo que seu poder opera segundo o propósito divino. E aí ele realiza o sinal, e ele demonstra que essa necessidade específica estava alinhada com a sua missão naquele momento. O próprio milagre se torna uma prévia do que está por vir, né? da glorificação. E aqui a gente vai falar sobre algo profundo, gente. Deixa eu trocar o slide aqui. Vamos falar das talhas de pedra e do vinho novo. Eram 6, as talhas de pedra eram feitas de pedra, não de barro, né? E eles eram usados nos rituais de purificação. Cada um continha de 80 a 120 litros, e se a gente fizer as contas, né, equivalem a 680 litros. No caso de vinho, né, que seriam por volta de 900 garrafas de vinho modernos. Então, assim, Jesus ali, ele não apenas supriu a necessidade, ele usou, foi uma avalanche de graça. Uma avalanche de graça. Os jarros, eles eram feitos de pedra porque o barro, ele tinha sujeira, né? E se um vaso de barro se tornasse impuro por tocar em algo contaminado, ele precisava ser quebrado segundo a lei. Mas a pedra, ela não
era incorruptível, a pedra não podia ficar impura. Então, esses jarros, né, da época eram um padrão ouro para purificação ritual, né? Eles lavavam as mãos, eles lavavam os pés, né? Ele era o melhor do sistema religioso que existia ali. Se fosse de barro teria que ser quebrado. Você lembra da mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus? É por isso, entendeu? O vaso, depois de usado, tem que ser quebrado. Aí também tem o número 6, algumas pessoas vão falar sobre isso, né? O número 6 representando o homem, o número 7 representando o símbolo do eterno, não é verdade? Eu não sou muito numerólogo, não, mas tem uma conexão bíblica com isso, né? E aí a transformação da água em vinho, que é um dos primeiros sinais, indica algo teologicamente muito significativo. Não é apenas uma solução prática para um problema social. Essa passagem ela convida a gente a enxergar além do milagre imediato, né? Sabendo da identidade de Jesus e da obra redentora dele. É muito importante, né? Muito importante saber que Jesus era o que ele veio realizar. Quem Jesus era e o que ele veio realizar é muito importante dentro da realidade de um milagre. E aqui vai uma lição para a gente, tá? A religião de performance são os vasos vazios. Tentar se manter puro por fora através de rituais nos deixam vazios. Jesus diz para encher os jarros com água, então transforma aquela água estagnada da obrigação de servir no melhor vinho da celebração. Como um discípulo, você não pode liderar a partir de vasos de pedra. Se a sua vida se resume a aparentar pureza, realizar rituais, você não tem nada a oferecer. Você precisa vivenciar pessoalmente a transformação interior antes de poder oferecer o vinho novo às pessoas, né? As talhas, elas representavam um sistema antigo, feito de pedra, né? O padrão de religião, mas o vinho significava a nova aliança em Cristo. A nova aliança em Cristo. Jesus estava apontando para uma nova aliança. Este é o meu sangue, né? Bebei dele. Ele falou sobre isso depois. Jesus ele estava substituindo algo. O ritual de purificação judeu seria substituído por uma nova aliança, por um novo tempo. Amém? E nós vivemos esse novo tempo. Nós vivemos essa realidade. E aqui, depois de uma semana, Jesus viaja 112 quilômetros e sai de Caná, o vinho da graça, e vai para o templo, que é o chicote da verdade. Né? Se você olhar, você vai ver aqui o templo, né, na tela, e o pátio maior era o pátio dos gentios. Era a única área onde os não-judeus, os gentios, podiam vir orar. E era para ser uma casa de oração para todas as nações. Essa parte laranja, né, mais abóbora, é a parte onde todos podiam ir, né? Então, aqui, mais para dentro, aqui, não sei se você consegue ver meu coisa, era o Santo dos Santos, né? Mas aqui era a parte dos gentios, e aqui que estavam os cambistas, as pessoas vendendo, não havia oração, havia apenas um comércio acontecendo ali. Mas você precisa entender que comércio é esse que está acontecendo. Gente, eu vou passar um pouquinho hoje, eu peço desculpa, tá? Mas vou tentar ser o mais rápido possível. Quando Jesus entrou, Jesus não encontrou uma casa de oração. Ele encontrou os bazares dos filhos de Anás. O sumo sacerdote Anás e a sua família haviam estabelecido um monopólio semelhante ao da máfia. Somente João nos diz que Jesus foi levado primeiramente a Anás, né?
os outros evangelhos não diz que Jesus foi levado a Anás. Anás era uma figura notória. Teve um estudioso, Alfred Edersheim, ele escreveu sobre Anás. Fala assim: nenhuma figura é mais conhecida na história judaica contemporânea do que a de Anás. Nenhuma pessoa considerada mais afortunada ou bem-sucedida, mas também nenhuma mais geralmente execrada do que o falecido sumo sacerdote. Anás era o poder por trás do trono em Jerusalém. Ele tinha sido sumo sacerdote dos anos 6 a 15 depois de Cristo, e depois 4 dos seus filhos também foram, e Caifás, que era o sumo sacerdote do tempo, era o seu genro. Só esse fato já é sugestivo e esclarecedor. Houve um tempo quando os judeus eram livres, em que o sumo sacerdote ocupava o cargo vitaliciamente, mas com a chegada dos romanos, dos governadores romanos, o cargo acabou se tornando motivo de disputa, de suborno, de corrupção, de intriga. O cargo, então, passou para a pessoa que era a maior bajuladora e a pessoa que mais ajudava o governador, para o homem mais disposto a seguir as ordens do governador romano. O sumo sacerdote, aquele que colaborava mais, aquele que comprava o conforto, a felicidade, o prestígio e poder, não apenas com subornos, mas com uma cooperação com os romanos, né, os senhores do país naquele momento. A família de Anás era imensamente rica e, um a um, seus membros haviam conquistado cargos por meio de intriga, de suborno, enquanto Anás permanecia o poder por trás de tudo. Até mesmo a maneira como Anás ganhava dinheiro era muito vergonhosa, né? Que é a questão que a gente vai falar agora. No pátio dos gentios estavam os vendedores dos animais para os sacrifícios, aqueles mesmo que Jesus tinha expulsado. Eles não eram comerciantes, eles eram pessoas que extorquiam, né? Por exemplo, se um peregrino trouxesse seu próprio cordeiro para o sacrifício, os sacerdotes iam inspecionar e encontrariam uma imperfeição. O cordeiro tinha que ser perfeito. O peregrino, então, era forçado a comprar um animal aprovado nas barracas dos próprios sacerdotes por 15 vezes o preço. Olha só. E também não se podia usar moedas romanas no templo, porque tinha o rosto do imperador, que era considerado idolatria. Então, os cambistas trocavam as moedas romanas por ciclos tírios, mas as taxas de câmbio eram predatórias, roubando os pobres que apenas tentavam praticar a sua fé. E eles não tinham vergonha, gente. Eles não tinham vergonha, eles montaram essas lojas dentro do pátio dos gentios. Imagine tentar orar, né? Enquanto uma vaca está sendo vendida a 3 metros de distância e os comerciantes estão gritando por causa das taxas de câmbio. Eles estavam bloqueando a entrada para aqueles que vinham orar e adorar ao Senhor apenas para lucrar, né? E era pura exploração, né? Esses eram chamados os bazares de Anás. Tudo pertencia à família de Anás, né? Que havia acumulado uma fortuna negociando com isso, uma fortuna, tinha ficado rico, né? E até os próprios judeus eles odiavam Anás. Tem uma passagem do Talmud, né, que é o livro de sabedoria judaica, que fala assim: ai da casa de Anás, ai do sibilo de sua serpente. Eles são sumos sacerdotes, seus filhos são guardiões do tesouro, seus genros são guardiões do templo, seus servos açoitam o povo com varas. E aqui, cara, isso aqui é poderoso demais, porque a gente entende essa passagem de uma maneira melhor. A Bíblia diz que Jesus fez um chicote de cordas, né? Ele fez um chicote de cordas, né? E para trançar esse chicote leva tempo. Não foi um ato impulsivo de raiva, mas foi um gesto profético premeditado, calculado e cirúrgico, né? Jesus não estava fora de controle, ele tinha controle total.
Ele conduziu o gado para fora e removeu os meios de exploração. Ele não estava prejudicando as pessoas, ele estava expulsando as distrações da casa do seu pai, né? E é importante falar que o chicote não foi usado para ferir. O estalo de um chicote, ele produz ruído e é usado para conduzir animais na direção desejada. Nesse caso, Jesus bateu o chicote para os animais saírem do templo. Jesus estava afastando a distração e ele estava defendendo os pobres e os excluídos ali. Imagina um bombeiro que se prepara para combater um incêndio. Ele prepara seu equipamento, ele pega cada peça com cuidado, ele verifica, ele olha para ver se está tudo certo, porque aquilo ali é importante, né? E ele não sai para causar o caos, mas para trazer a ordem. E quando Jesus usou esse chicote, não foi por perda de controle, mas foi um esforço estratégico e intencional para combater essa corrupção, sabe? Mostrando zelo na casa do Senhor. Zelo não é apenas entusiasmo, é um amor feroz e protetor, é a recusa em permitir que o sagrado seja profanado, né? E aí os discípulos se lembraram do Salmo 69, que diz: o zelo pela tua casa me consumirá, né? Jesus se recusou a deixar aquilo ali acontecer, né? E em João, ele continua falando, eles perguntaram: que autoridade que você tem para fazer isso? Olha só. E Jesus falou: destruam este templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Destruam o templo. Em 3 dias eu reconstruirei. E eles falaram assim: como assim? Como assim destrua, em 3 dias eu reconstruirei? Levaram 46 anos para construir isso aí, mas Jesus ele não estava falando do prédio, da palavra hieron, né? Ele não estava falando sobre o prédio, ele não estava falando sobre os tijolos, ele estava falando sobre o santuário do seu corpo. Jesus é o templo final, porque ele morreu na cruz, as barreiras de entrada foram removidas, você não precisa mais comprar ou trabalhar para chegar a Deus. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, não há necessidade de oferecer sacrifícios no templo como base para o perdão. A sua demonstração no templo foi uma encenação do fato de que os sacrifícios no templo não eram necessários para receber o perdão de Deus a partir dele, a partir do sacrifício dele. E na época da morte de Jesus, a cortina do templo, que protegia o Santo dos Santos, o lugar que simbolizava a presença de Deus, se rasgou, né? Mostrando que a presença de Deus estava disponível a todos, em todos os lugares, né? As barreiras de entrada foram removidas, né? Teve um rapaz chamado Kevin Van Hooser. Ele falou assim: são, antes, templos do Espírito Santo, construídos com base no derramamento do próprio corpo de Jesus por nós. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço, né? E eu tenho uma pergunta para você, algo que eu creio que é importante para você pensar. Se Jesus entrasse hoje no átrio da sua mente, ou no lugar onde você trabalha, o que ele encontraria? Se ele entrasse na sua casa, ele encontraria oração ou ele encontraria um ruído de ansiedade, uma busca incessante por aprovação e pela própria imagem sua? O que ele encontraria? Mas aqui que está. Como que a gente aplica esse chicote na prática? E, obviamente, a gente não vai bater em ninguém, tá? Não vamos bater em ninguém. O chicote, deixa eu te falar, deixa eu te contar isso aqui. Sabe para quem que é o chicote? É para você. É para você mesmo. O chicote, ele é para mim. O chicote é para nós mesmos, para os motivos ocultos dos nossos próprios corações. E para isso eu quero te convidar a usar uma ferramenta chamada Auditoria do Coração, baseada no método dos 5 porquês, criado por Sakichi,
Toyota, o fundador da Toyota. Ele ensinava que se uma máquina quebra, não basta apenas consertá-la. Aí você pergunta, a pergunta, né? Por quê? 5 vezes até encontrar a raiz do problema. A maioria das pessoas lida com seus próprios pecados como se estivesse trocando uma lâmpada, né? A gente acaba corrigindo o sintoma, mas a gente nunca ataca a causa. E aqui eu quero te chamar a fazer um simulado junto comigo. Tá todo mundo acordado ainda, gente? Dá um joinha aí, que agora você precisa estar acordado e focado aqui. Eu quero te mostrar alguns exemplos de como que a gente faz essa auditoria do nosso coração, né? São 5 porquês. Primeiro porquê vai falar do comportamento visível, tá? O sintoma. O segundo é a justificativa, que vai ser a desculpa imediata que a gente dá. O terceiro é o padrão, que é a estratégia recorrente. 4, a gente chega na crença, que é a nossa teologia funcional. E aqui, o quinto porquê é a raiz, é aquele ídolo que vive dentro do nosso coração, que acaba se rivalizando com Deus. Então, vamos fazer aqui junto comigo, vamos fazer algumas perguntas, né? Vamos fazer uma simulação de uma pessoa que é viciada em trabalho, tá? Por que que você trabalha 14 horas por dia? Claro, eu tenho muitos prazos a cumprir, né? Eu preciso fazer dinheiro também, né? Esse aí é o nível, o sintoma, né? Nível 1. Ok, mas por que os prazos, né? Por que que você não delega algumas tarefas, né? A outras pessoas? Por que que você também não diz não, né? Para algumas coisas? Por quê, né? Aí, desculpa, eu me perdi. Por que os prazos? Porque ele não delega, porque ele não sabe dizer não. Por que que não delega? Por que que não diz não? Ele tem medo de falhar, ele tem medo de não ser bom o suficiente, ele tem medo da performance dele, né? De dar errado, se alguma coisa der errado, né? O que que as pessoas vão pensar de mim? E aí a pergunta, por que que tem medo do fracasso, né? Por que que tem medo de dizer não? Porque a minha reputação depende desse sucesso. Isso aí é crença, né? E por que que a sua reputação é tão importante? Porque, no fundo, você não confia que Deus te ame. Se você não for o melhor, ou se você não estiver aparecendo, ou se as pessoas não te amarem. Olha, olha só. O problema não é gestão de tempo, é a falta de confiança na graça. É uma idolatria da aprovação, né? É uma idolatria da aprovação. Um outro exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. A pessoa que é muito defensiva e reage com raiva a qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de crítica. Tinha um rapaz que trabalhava na igreja, na primeira igreja que eu me converti. O nome dele era Rogério, né? Não é você não, Rogério. Chamava ele de Rogerinho. Mas é uma pessoa super difícil, super agressiva, né? Qualquer coisa que falasse, qualquer coisa que pedisse, ele reclamava, ele falava, muitas confusões aconteceram ali, né? E todo mundo já sabia, né? Os pastores falaram com ele várias vezes e tal, e ele continuava do mesmo jeito. Mas o que que acontece? Vamos fazer a seguinte pergunta: por que que eu fiquei tão bravo quando alguém me deu um feedback? Porque eu achei que foi desrespeitoso. Primeira resposta. Por que que o desrespeito incomoda tanto a você? Aí você mesmo vai escrever, tá? Porque eu sinto que minha autoridade está sendo ameaçada. Você conhece alguém assim? Mas por que será que eu sinto que a minha autoridade está sendo ameaçada? Porque
Se eu perder o comando, ou se eu for desrespeitado, as pessoas vão ver. Se eu perder se eu perder essa casca grossa de fora, as pessoas vão ver que eu sou falho, que eu sou pequeno, as pessoas vão me ver pequeno. Por que eu tenho tanto medo das minhas falhas? Porque eu acredito que, né, eu preciso ser perfeito, né? Eu preciso esconder minhas falhas, né, para que eu seja respeitado. São coisas importantes, né? E por que eu preciso dessa perfeição? Aí é que está. Porque eu baseio o meu valor no que os outros pensam de mim, em vez de quem eu sou em Cristo. É a raiz do medo e da rejeição, é o espírito de orfandade, né? Vamos para uma terceira. Já estamos quase acabando, gente. 6 minutos. Passei 6 minutos, desculpa, mas vamos. O líder que não consegue dizer não, a pessoa que não consegue dizer não, o discípulo que não consegue dizer não. Por que eu aceitei esse projeto? Vamos botar numa questão de igreja, tá? Depois eu falo de outras coisas. Vamos botar uma questão de igreja. Por que eu não disse não? Talvez porque eu não disse sim também seria bom, né? Porque a gente está precisando de vontade, mas vamos lá. Por que eu não disse não? O pastor Tiago não faz isso, graças a Deus, mas por que eu não disse não para o pastor me pediu tanta coisa, né? Se eu já estou ocupado com 2 ministérios e agora ele está pedindo para um terceiro. Mas aí é porque eu não queria decepcionar ele, né? Por que a decepção é tão assustadora para você? Por que decepcionar essa pessoa é tão assustador? Porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Por que é tão importante que as pessoas gostem de mim? Talvez o meu senso de segurança vem dessa aprovação das pessoas, as pessoas me acharem uma pessoa legal. Então tá. Por que eu busco essa segurança nas pessoas? Porque eu sinto que se eu falhar com elas, eu vou perder o meu lugar de pertencimento. Olha só. Por que eu duvido do meu pertencimento, hein? Porque eu ainda não me aceitei totalmente, que a minha identidade está firmada na graça de Deus e não na minha utilidade. Eu sou amado por Deus. Cara, eu vivi com isso aqui tantos anos. Essa foi a minha realidade por muitos anos. A dependência da aprovação humana. Senhor. O problema não é a agenda, né, gente? Vou ser sincero para você, o problema não é a agenda. Eu fiz alguma coisa aqui. O problema não é a agenda. Meu slide parou. Parou de funcionar de repente, por alguma razão. O problema é uma espécie de caixa de câmbio do seu coração chamada controle, que está bloqueando o seu acesso a Deus até, né? Quando você encontrar a raiz do problema, você não vai precisar de um curso de gestão de tempo, você vai precisar de arrependimento. Você vai precisar voltar a Caná e beber o vinho da graça que diz: você é meu filho amado, em quem me comprazo. E é isso que purifica o templo, é isso que expulsa o cambista da performance, né? E a gente falou, né, no início, sobre a questão da corda bamba entre a graça e a verdade. Eu quero aqui te dar rapidamente alguns exemplos de como essa graça, essa verdade... Deixa eu tentar voltar o slide, não volta mais. Travou. Tá bom, não tem problema não. Desculpa por isso. Vamos lá. Na sua casa, liderar, né, ser um discípulo, viver dentro da realidade com o coração de Deus, significa demonstrar graça à sua família, enquanto você aborda os comportamentos que prejudicam o seu lar.
Por exemplo, né? Vamos lá, sirva o vinho por meio de reuniões familiares semanais. Não estou dizendo para você beber vinho, não, tá? Eu estou dizendo que você vai viver na graça por meio de ter reuniões, né? Marido e esposa tenham reuniões um com o outro, olhem nos olhos, ouçam, sem julgar, sem interromper, ouçam para amar, né? Não para interromper, não para falar a sua verdade. Compartilhe seu sentimento. Você precisa usar o chicote, gente, sendo honesto sobre aquilo que prejudica, né, a dinâmica familiar, mas, ao mesmo tempo, você precisa usar o amor para direcionar e buscar soluções, né? No ambiente de trabalho, se um colega faz alguma coisa e prejudica todo mundo, né? Ofereça apoio e compreensão. Talvez ele esteja passando por dificuldades pessoais, mas também use a firmeza da verdade. Senta com a pessoa, explica para a pessoa como que o comportamento dela está afetando todo mundo. Fale, olha, isso que você está fazendo não está certo, né? Na igreja, por exemplo, quando você vê pessoas divididas, né? Senta, faz uma reunião, deixa que as vozes sejam ouvidas, né? Mostra que as preocupações das pessoas são válidas, mas guia a discussão em direção às Escrituras, dizendo que a palavra de Deus nos chama a unidade, não a fofoca, né? Por exemplo, uma situação na igreja, essa situação política, gente, Jesus não é de direita nem de esquerda, pode me cancelar agora. Jesus ele não veio para botar Bolsonaro ou Lula. Jesus ele veio para transformar o coração das pessoas. E às vezes a gente bloqueia as pessoas pela visão política que elas têm. Essa não é a nossa missão. Para com isso. Se isso acontecer, alguma coisa está errada. A gente precisa sentar, a gente precisa conversar, não é verdade? Ah, Jesus. Por exemplo, nas redes sociais, antes de você responder alguma coisa com frustração, dá um passo para trás. Agora eu quero saber se está todo mundo acordado. Manda um dedinho aí para mim. Se você. Não, mas calma, deixa eu te perguntar. Se você já escreveu alguma coisa nas redes sociais e correu e apagou. Quem já fez isso? Eu já fiz. Várias vezes. Acho que só 3 fizeram. Bom, então eu então tô mal então, hein? Vamos lá. Demonstre graça, né? A compartilhar coisas que não sejam atacando ninguém, né? Você pode defender a verdade sem criar atrito. Você pode defender a verdade com amor, né? Você pode se manter firme nos seus princípios sem perder o amor de Cristo. Não é verdade? É necessário que possamos fazer um balanço nessa realidade. Nós precisamos viver dessa forma, né? E nessa semana, o seu homework é pegar esse chicote, né? Ver um comportamento repetitivo seu, não é para dar chicotada em ninguém, não. Que você luta e aplica esses 5 porquês. Mergulha na essência das suas motivações. Quando você encontrar o ídolo lá, não se desespere. Lembre-se de Caná. Jesus está pronto para transformar aquela água parada em um novo começo. Amém? Vamos orar, então. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos mostre os ídolos do nosso coração. Mostre-nos, Senhor. Mostre-nos os ídolos do nosso coração. Transforma o nosso coração, Senhor. Nos leva, Senhor, a caminhar numa verdade mais profunda, numa verdade em que nós somos transformados, Senhor. Mas também numa verdade em que nós aprendemos que o Senhor nos ama. Senhor, que a tua graça e que a tua verdade sejam abundantes, Senhor. Não somente num processo de transformação dos nossos pecados, mas da nossa identidade, Senhor.
nos dá uma identidade que é baseada, Senhor, no teu amor, no amor de Cristo, de que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nos ajude, Senhor, a viver com a nossa identidade baseada nesse amor. Falamos rapidamente sobre algumas coisas, Senhor, mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme. E também, Senhor, que com relação ao mundo, o Senhor nos ajude a caminhar nessa balança, Senhor, onde demonstramos graça sem corromper os nossos princípios, Pai, onde podemos demonstrar amor e carinho, Senhor, mas também pregar a palavra da verdade. Obrigado, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos transforme, Senhor, de dentro para fora. Não somente como na antiga aliança, onde as pessoas trabalhavam tanto, Senhor, para se mostrarem puros, lavavam as mãos e os pés, vestiam roupas brancas, não encostavam em coisas impuras, Senhor, mas o coração deles estava podre por dentro, eram sepulcros caiados, Senhor. Sepulcros pintados de branco, mas por dentro, Senhor, estavam podres. Senhor, que nós não sejamos esse povo, que não sejamos essa pessoa, que sejamos transformados verdadeiramente. Senhor, sabendo que a transformação vem por te conhecer, conhecer o teu amor, conhecer a tua verdade, Senhor, entrar na tua presença. E, Senhor, nós oramos também, Senhor, como corpo de Cristo, que o Senhor extraia do meio de nós, Senhor, tudo aquilo que é uma barreira para que as pessoas venham a Ti, que não sejamos como Anás, fazendo o comércio da fé, Senhor. Que isso seja acabado, Senhor, que isso seja destruído, que isso não aconteça, Senhor. Que esses ídolos caiam dentro da sua igreja, Pai. Que esses ídolos caiam dentro do nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, que possamos confiar em Ti só, apenas, Pai. Não nas circunstâncias, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas que possamos, Senhor. Ah, Senhor, colocar diante de Ti a nossa fraqueza com um coração quebrantado e contrito, Senhor, em arrependimento, sabendo que o Senhor é um Deus bom, acolhedor, que a sua mão não está encolhida para que não possa alcançar, que os seus ouvidos não estão fechados para que não possam ouvir. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não sermos pessoas ofendidas o tempo todo, que possamos vencer a ofensa com humildade, porque sabemos quem somos em Ti, Pai. Que possamos continuar servindo, Senhor, não por causa das pessoas, mas porque nós somos chamados como servos do Senhor. Servos do Senhor. Ah, Tu és meu filho amado, purifica o teu templo. Senhor, nos dá coragem de ver a raiz do problema e a graça para sermos transformados. Limpa-nos, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite. E essa é a minha oração, Pai, para todos os meus irmãos que aqui estão. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou terminar aqui, vou parar de gravar, mas Deus abençoe aqueles que vão assistir pelo YouTube também. Deixe suas perguntas nos comentários. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.